before that. Okay. Eu peço desculpas por não estar aqui no Brasil, presencialmente. Eu acabei de voltar da China, estava com outras viagens e também fiquei um tempo fora de trabalho, não trabalhando. Então, peço desculpas por não estar presencialmente com vocês. So today you have a short time to free time to ask questions and also share the worries or benefits you have about the OCAD, using OCADs. And I will tell you about using these cards because I've done that for over 40 years and I've done trainings for people for over 35 years. So there's a lot of knowledge from all kinds and all corners of the world coming together. Hoje nós teremos um espaço curto de tempo para compartilhar ah, o nosso conhecimento com as cartas O, nossas preocupações, as nossas dúvidas, ah, em relação ao uso das cartas O, que são amplamente utilizadas ao redor do mundo. I'll show you two very important cards to me. One is this one. Vou mostrar duas cartas muito importantes para mim. Essa é uma delas. And can you read it? Vocês conseguem ler o que está escrito? And of course, we have this one. E temos essa outra aqui. And together they join, and the picture is framed, and the picture is put into a circumstance. E elas juntas, estão aqui em uma circunstância. And the circumstances are to be defined and described by the user, which means by you. E as circunstâncias são definidas pelo usuário, por você. So my question to you, who of you or how many of you know the OCADs and have come in contact with them? Minha pergunta é: quantos de vocês conhecem, já tiveram contato com as cartas O? So let's share the screen again, Camilla. Thank you. Vamos ver. Ah, So again, escrevam aí who? nos comentários, por favor, no chat. Four of them, five, six. Are new or have or know the cards? Some of them said me, and the other one, Lillian. Has only heard of them. Cecilia doesn't know them. Okay, the box looks like this. You have 88 word cards and you have 88 picture cards. Like Vocês the têm ones I showed. 88 cartas de figura, de imagens, e 88 cartas de palavra, como vocês viram as cartas que eu exemplifiquei aqui. Every picture fits into every word. Todas as imagens se combinam com todas as palavras. You have almost 8,000 possible combinations. Temos quase 8.000 combinações possíveis. And your neighbor will have her own or his own imaginations or associations. So it's endless. It's endless. E uma outra pessoa vai ter a sua própria imaginação, criatividade, então as possibilidades são infinitas. So this is one reason why O has never tired me because it's always new and it's always fresh. E essa é uma das razões que fazem as cartas O nunca me deixarem entediados, nunca serem cansativas para mim, porque sempre é uma novidade, é sempre bem fresco, é uma coisa nova. When we explore, and I call the two cards together, I call this a set. Okay, when I explore a set that I have drawn face down and be surprised. Quando, quando eu exploro um kit, uma combinação de uma carta com a outra, que eu fui surpreendido de estarem viradas para baixo e eu as peguei. This exploration is like a door into myself. Essa exploração é como se abrisse uma porta para dentro de mim mesmo.
Or if you are the listener to another person exploring her or his set, you will witness how this person will grant you an opening into herself or himself. E se você é a pessoa que está testemunhando uma pessoa na sua frente, retirando essas cartas, você vai testemunhar essa abertura para dentro dessa pessoa. Now, this is the background of the success of the OCADs, because right now I'm producing language number 30, 30. So 30th language, which means many more countries than 30 are using the cards in professional lives. Eu estou produzindo agora na 30ª língua as cartas O. Então, o que significa que mais de 30 países já utilizam as cartas O. And the success is also defined that when a person explores his card or her card and grants you a view into himself or herself, this is like an opening for a therapeutic session or a counseling session. It's like the beginning. You have a subject matter. E essa abertura é algo que traz para vocês, pode ser o começo de uma sessão de terapia que você tenha, que você visualize essa abertura do seu paciente, do seu cliente. So the cards don't give you the answer, or the person who explores them doesn't give you the answer to a problem. It gives you a window, and the window can point you to a path that you, for yourself, if you're doing it for self-exploration, or if you are a counselor, you can use with the person you're counseling. A path is open. As cartas ó, elas não trazem uma resposta, elas trazem a abertura de uma janela, de uma oportunidade para você conhecer, se conhecer por dentro ou conhecer a pessoa com quem você está lidando. Now imagine you working with people who are in conflict, a couple. Imagine que você está trabalhando com uma pessoa que está em conflito, um casal, And you can use a card and a picture, você pode usar uma carta de palavra e uma de imagem, and each of the two can interpret the cards in his or her own fashion. e cada uma das pessoas do casal pode interpretar essa combinação de uma maneira singular. So what comes to light and what comes to your table is the differences in views, the differences in experience, and the differences in personality. And you have it E, right in front of you. e o que você tem ali naquele momento é o que você consegue enxergar da diferença de pontos de vista de cada uma das pessoas, as diferenças de personalidades que aparecem para você naquele momento. Now, just to be clear, I am not the artist who made the orchids, but I'm the one who found them and who found the artist and has taken them to the world, because the artist was not willing to throw himself into this shark infested ocean of capitalism and venture and selling something. Só para vocês saberem, eu não sou o artista que pintou as cartas O. O artista, ele não queria se jogar nesse mundo de tubarões dos negócios, mas eu encontrei o artista para fazer as cartas O. But since I'm not so afraid of the sharks, I decided I will do this. And it has become my life. It wasn't planned that way. I am a psychotherapist by training, and I found these cards because I found them to be extremely useful tool. Como eu não tenho muito medo dos tubarões, então eu decidi me jogar, e desde então as cartas O viraram a minha vida. Eu sou psicoterapeuta por formação, e eu escolhi as cartas O porque eu verifiquei e percebi que elas são uma ferramenta extremamente útil na vida do terapeuta. Now, when you go away from our short 1 hour meeting today and you are a little curious about the cards, or you even have them,
please remember there are two legs, two pillars on which the cards, and not only O, but also all the other cards that exist. You can look them up in Mariana's website. There are almost 2 dozen decks of cards for different issues. Existem dois pilares principais, que eu vou falar agora, das cartas O, e não só das cartas O, mas de todas as outras que vocês podem verificar no site da família sistêmica. A Mariana pode mostrar para vocês. Mas existem dois pilares. So please remember the two pillars on which this whole system stands. E eu quero que vocês se lembrem muito desses dois pilares que sustentam esse sistema. Pillar number one, or leg or foot number one, this is the mechanics. Like mechanics mean the structure. What kind of play or work do you invent to do with people? It could be a group, it could be an individual, and you can use many cards or few. That's all up to you. O primeiro pilar é o sistema, é a metodologia, como vocês vão usar essas cartas. Então, essas cartas podem ser usadas com uma pessoa, em grupos, mas sempre vai ser a sua decisão de como utilizar as cartas, o sistema que você escolher. So, pillar number one is the structure or the kind of games or work methods that you invent. Completely open for you to change, completely open for you to invent and adapt to your own situation and need. Então, o pilar número um é o sistema, a estrutura, o tipo de jogo que você vai jogar com essas cartas, totalmente adaptável para o que você precisa, para as suas necessidades. Pillar number two, this is the ethical rules, so to speak, rules or etiquette that governs the way how to use these cards. E o pilar número dois é relacionado à etiqueta, às regras, e ele faz, entre aspas, as regras de etiqueta, que são éticas, uma maneira ética que ele adota para usar a utilização das cartas O. And you know, as human beings, we cannot escape morality. We have to have ethics. E como seres humanos, a gente não consegue escapar da moral, a gente precisa ter ética. Because we're too powerful and we can destroy too much, so we need morality. Nós somos muito poderosos e a gente pode destruir muita coisa, então precisamos ter ética. I'm not the inventor of this. If you read Friedrich Nietzsche, you will see the same saying by him, a German philosopher. Eu não inventei isso. Se vocês lerem Nietzsche, um filósofo alemão, vocês vão ver que ele diz a mesma coisa. So the ethical rules, they describe how to use the cards or how not to use the cards. As regras éticas descrevem como ou como não utilizar as cartas. So it is not a tarot. There's no book where you can read what does a card mean. There's no É, official. não é um tarô, não existe um livro oficial de regras de como você deve usar as cartas. Okay. There is no better answer or worse answer. So it's not a didactic tool where we can correct somebody like in school and say, oh no, this is not a good description of the picture. Every description that a person does is valid. Não é como um livro didático que você vai dizer se existe uma maneira correta ou incorreta de descrever a carta. Toda a descrição que alguém te der daquela carta é uma descrição válida. I would be your listener, and if I ask questions, they must be open questions. E se eu vou ser o líder, se eu pergunto para aquele, no caso, cliente ou paciente, essas perguntas precisam ser perguntas abertas. And no contradiction, no corrections. That's completely not part of O. Sem contradições e sem correções. Isso é totalmente
fora de cogitação para as cartas O. The question is, why are these rules important? E eu pergunto, por que essas regras são importantes? They are important because they create a safe space. E elas são importantes porque elas criam um espaço seguro. And a safe space means for a person who comes for therapy or counsel has had experience of unsafe spaces. Isso é importante porque a pessoa que vem para terapia, ela já teve experiências em um local não seguro. For instance, not having been taken seriously, not having been listened to, um, being overruled by authority, all these things mean an unsafe space. Quando eu falo sobre um espaço não seguro, eu falo sobre a pessoa não ter sido ouvida, não ter sido levada em consideração, ter sido alvo de ah, muita autoridade. Tudo isso é o que eu falo sobre não ter um espaço seguro. So, in short, it's a tool that gives people freedom to be themselves. Então, um resumo. As cartas O são uma ferramenta que permitem que as pessoas sejam elas mesmas. Okay. Now, for the moment, are there any questions? Have any Por questions come? enquanto, alguma pergunta? No questions? Camilla, have you Not, seen any yet? not on the chat. Okay. Okay. All right. What are the benefits of using O? Quais são os benefícios de usar as cartas O? One of the benefit is that it's faster. The therapy or counseling or session or self-discovery, it's faster. Um dos benefícios é que torna a terapia ou a descoberta mais rápida. How come it's faster? Como pode ser mais rápido? It's faster because it bypasses the whole cognitive area and it goes right to our intuition. Vai mais rápido porque passa direto pela parte cognitiva e atinge a nossa intuição. We allow ourselves to be surprised. Nós nos permitimos ser surpreendidos. And so it's a little bit resembling a dream, no control during dream time. Anything can happen. Então, isso nos lembra de um sonho, tá? Isso nos remete a um sonho. Ah, qualquer coisa pode acontecer. And so we are faster in that sense that we don't have to struggle with our cognitive interference. Então, a gente não precisa batalhar com a nossa cognição. Não existe uma interferência. We come very fast to a feeling level. A gente chega muito rápido num nível de sentimento. So this is a benefit for anybody who counsels. It doesn't mean that you have to use the cards from beginning to end in your session. Maybe just the first 5 minutes. That's all. Então, é um benefício muito grande para quem é terapeuta, ah, porque você não precisa usar as cartas ó, em toda a sessão, na sessão inteira. Talvez só nos 5 primeiros minutos. You will also very quickly notice if people are willing to be surprised by their own intuition or if people have resistance. So the question of openness and resistance is very much in the foreground. Então, e vocês também vão perceber com muita facilidade se a pessoa está aberta a usar a sua intuição e se permitir ser surpreendida ou se vocês vão encontrar uma certa resistência vindo daquela pessoa. Muito fácil de notar isso. The benefit is also that these cards can be used in many, many situations, not just counseling and therapeutic sessions, but also in a family or with children. You can play with children, storytelling, for example. E um outro benefício é que as cartas olas podem ser usadas não apenas em sessões de terapia, mas também, por exemplo, dentro da sua família, com as crianças. Elas são muito boas para contar histórias. Now, I don't know how it is in Brazil, but in Germany,
I have a feeling we have a problem with young people spending too much time on these things. Não sei como está acontecendo aí no Brasil, mas aqui na Alemanha, pelo menos, a gente tem um problema de pessoas, principalmente pessoas jovens, passando muito tempo nos celulares. Yeah, exactly. And which means if we spend an average of 3 hours a day on our cell phone as a young person, 12 years old or 13, those 3 hours, we don't do something else. We don't communicate with friends. We don't try to use our hands. It's all these things are left out. So storytelling with these cards, and there are some wonderful decks you can play storytelling with. Look, here is a deck called Saga. It's from the fairy tales of Brothers Grimm, and very, very popular to play even with children 5 years old. Ah, se a gente passa 3 horas, por exemplo, no celular, são 3 horas que a gente não está se comunicando, principalmente quando se tratam de pessoas mais novas, adolescentes, crianças, 11, 12, 13 anos. Ah, e se a gente usa um certo tempo para, por exemplo, contagem de histórias, quando a gente conta histórias com cartas, por exemplo, que são adequadas para essa idade, como ele mostrou ali, o Saga, a gente muda esse cenário. So playing with your parents or your grandparents, playing a real card game and storytelling is a valuable time for little children. Então, jogar essas cartas, os jogos de cartas, ah, com a sua família, com os seus pais, avós, é um tempo muito valioso para essas crianças. When they're a little older, there are ways of using the cards. And there's a deck of cards that juvenile people, adolescents, they love Habitat because it's a very precisely painted deck of cards. Quando elas crescem um pouco, se tornam adolescentes, esse é um deck que faz muito sucesso, o deck chamado Habitat, faz muito sucesso entre os adolescentes. São pinturas muito bonitas. Oh, we have a Brazilian deck, Brazilian card. Temos aqui uma carta brasileira. Why is it People. Brazilian? Oh, big trees. Ok. Ele, Moritz remete essa carta a uma carta brasileira porque tem uma grande árvore. Oh, well, I have a card also for Gabi or É, Camila. for me? Oh, ok. Which one's that? Ok, thank you. Ele disse que essa carta é para mim Or Camila. ou para Camila. Ok. So these cards are very well liked by the adolescent age group. Essas cartas são muito apreciadas. Os adolescentes gostam bastante dessas cartas. And one way, I just explain one way that I use with young people. Vou explicar uma maneira que eu uso com os jovens. I asked them, write down your most important values that make you the person that you want to be. What are your 3 important values? Então eu pergunto para eles diretamente, quais são os 3 valores mais importantes para você que fazem você ser quem você é, a pessoa que você quer ser? So personal values. Valores pessoais. And so, for example, I give you an example. This person may write, oh, one value is I want to be self-sufficient and I want to really look after myself well. Então, digamos que essa pessoa já diga, eu quero ser autossuficiente, quero ser independente e ser suficiente para mim mesmo, para lidar comigo mesmo. The second value may be, oh, I don't want to be afraid of
thunder and lightning or of people arguing and fighting. I don't want to be afraid of that. I want to be Ahn, courageous. o segundo valor pode ser que eu não quero ter medo das pessoas brigando, de brigas, discussões, não quero ter medo de nada disso. And the third one could be, oh, I want to be a discoverer. I want to go to places, even if it looks fearful, but I want to discover what it's beyond what I already know. Aí o terceiro valor pode ser a pessoa dizendo que ah, não quer ter medo e quer descobrir novos lugares, mesmo que eles pareçam perigosos ou desconhecidos, que essa pessoa Oh, quer ter coragem de enfrentar. so we have these three cards pointing to three values. And then I go and say, shuffle them, okay? So you don't know what's up and down. And I take Então, one of the values away. então, a gente tem essas três cartas, são três valores, e eu peço para que a pessoa ah, misture e eu tiro uma das cartas. Show me the two cards that are left. Which one are you missing? Peço para que me mostre as duas que sobraram e qual é o que está faltando. Oh, I lost my spirit of adventure. E aí a pessoa diz: perdi o meu espírito aventureiro. So I ask, and what kind of person does that make you? E aí eu pergunto: e agora? Que tipo de pessoa você se torna? So typically, when we are 15, 16, 17, we discover that there's life outside of home and there's a big world out there, and that we have to find our place in it, and that we have to really find our identity. Who am I in this big world? Então, quando a gente tem 15, 16, 17, 18 anos, a gente descobre que tem um vasto mundo lá fora e que a gente precisa descobrir quem somos nós, quais são os nossos valores, que tipo de pessoa nós gostaríamos de ser. So we talk a lot about values and what do I stand for? Am I this Am I left or right in political terms, or am I social or unsocial in terms of relationships? So all these things are formed in our adolescence. Então, nesse momento que a gente descobre que tipo de pessoa nós somos, se eu sou uma pessoa de direita ou de esquerda politicamente falando, se eu sou uma pessoa sociável ou não sociável, ah, em termos de relacionamentos, é nesse momento da adolescência que a gente descobre esses valores. And so people speak about them, and the values are shown in a picture as a symbol, as a metaphor. And we talk about them. And it's very important what people feel like if they miss, you're suddenly left without one of the values that you've chosen for yourself. E aí, nesses momentos que a gente mostra as cartas, a gente tira essas cartas, ah, a gente fala muito sobre valores nesse, com essa estrutura e com esse sistema. E é interessante perceber que tipo de pessoa a gente se torna quando um desses valores nos falta. So I asked you, what are the benefits, or I asked myself, what are the benefits of using O or the O cards, any of the O cards? One of the benefit is that you can work or play or playfully work with many, many, many different groups of persons, young to old. Então, um dos benefícios das cartas O é que você pode trabalhar ou jogar ou trabalhar de uma maneira lúdica com muitos e diferentes grupos de idades totalmente diferentes, desde muito novos até mais velhos. And this is also one of the reasons why the cards have become successful around the world, because people find different areas of use that I have never thought about. E esse é um dos motivos que fizeram as cartas ó, ficarem tão famosas pelo mundo, porque as pessoas encontram outras maneiras de usar que eu mesmo nunca tinha encontrado. So I ask you, if this makes you curious, I ask you to read in our website the
there's a website called ocardsinstitute.org, and you can find it. Probably, Mariana, you probably linked it from your site, right? Ah, existe um site, que é o site oficial, que é o Cards Institute. Ah, Mari, o Moritz pediu para você, por favor, colocar no chat para que as pessoas tenham esse acesso. Então, vocês podem, quem tiver curiosidade e interesse em saber mais sobre as cartas O, também depois pode dar uma olhada lá no site. Okay. Any questions at this moment? Moritz, there are already two questions on the chat. When you talked about ethics, the word ethics is really wide and open. Can you say a little bit more about it? Okay, the word ethic is really just a container for what are the individual rules, so to speak. Um, Mari Freiberger, o Moritz acabou de responder a sua pergunta. A palavra ética, no geral, são os limites realmente éticos e morais que as pessoas possuem para fazer qualquer coisa na vida. In O, there are five, and I don't like to call them rules, but let's call them rules just for the sake of argument. They're ethical rules in O, five. Existem 5 regras, que ele não gosta muito de chamar de regras, mas 5 regras morais e éticas. And I don't know if they have the right sequence in my mind, but number one would be I respect you and I will not interrupt your flow of discovery. A primeira, não necessariamente nessa ordem, das regras éticas das cartas O, é eu te respeito e eu não vou interromper a sua linha de pensamento. I will not correct you because it's not about right or wrong. E eu não vou te corrigir porque não existe certo ou errado. You also have the complete dominion about how much you want to say or how little. You don't have to say anything. It's all voluntary. E você também tem o domínio de falar o quanto você quiser, pode ser muito, pode ser pouco, tem que ser voluntário. I do not assume that what I see in your cards is what you see in your cards. So I don't assume that my view is the same as your view. E eu não posso assumir que a visão que eu tenho daquela carta é a sua visão daquela carta. Então, cada um tem a sua visão da carta. I will meet you with open interest and with open questions. E eu vou ah, me deparar com você com algumas perguntas abertas. And if you follow these little small rules, you will find that the person that you're sitting across from will have a sense of empowerment and a sense of safety. Se você seguir essas regras, você vai perceber que a pessoa na sua frente, seu cliente, seu paciente, ah, vão se abrir de uma maneira muito mais verdadeira. And it will open up a scene, you will open up space that maybe this person has never experienced somewhere else in her life or in his life. E vocês podem presenciar nesse momento uma abertura que essa pessoa nunca teve na vida dela. Now, don't expect that you will have results after the first session because the first thing you have to do is establish trust. Ah, não tenham uma expectativa muito grande de que vocês vão ter um resultado muito grande na primeira sessão, porque a primeira sessão, a primeira coisa é estabelecer uma confiança. And on this trust you can build. Tem uma confiança que precisa ser construída. Okay, what's the second question? The first question was this, ethics. Second one, can you talk a little bit more about the way of taking the cards? Is it blind or not? Up to you. Okay. Silvio.
Sua pergunta. There's a lot of freedom in using the cards. Beside Tem, the ethical rules, there's a lot of freedom. seguindo as regras éticas, de resto, existe uma liberdade muito grande ao usar as cartas. Here we have a deck of card called Tandu. Temos esse deck aqui que se chama Tandu. It's a deck of cards that was made for working with couples or pairs in conflict. É um deck de cartas que foi feito especialmente para trabalhar com casais ou alguns pares que estejam em conflito. Maybe there's conflict, maybe not. Up to you. Talvez tenha conflito, talvez não. Cabe a você. So here we have a whole scenery of people, 99 cards. They're all about life as a pair. Nesse deck temos aqui 99 cartas sobre a vida em pares, casais ou Now, pares. the question whether I use the cards face down or face up is one that I make dependent on what kind of exercise I want to use. Sobre escolher as cartas às cegas ou não. Isso tem muito a ver com o tipo de exercício que eu vou aplicar. I would ask you to test what works best for you. Eu peço para que vocês testem o que funciona melhor para você. It's certainly true that when we have the cards open, we will use our mind in choosing. É claro que quando a gente tem as cartas visíveis, a gente vai usar a mente para escolher. And when we use the cards face down, we try to skip the mind and just be surprised. E quando a gente coloca as cartas às cegas, a gente tenta pular essa parte da mente e só se permitir ser surpreendido. Okay, so it's a little bit of a testing ground for you as a user. The surprise, the face down, brings different results than the open cards. Então, é um terreno meio de teste para vocês, porque as cartas, retirar as cartas às cegas, traz um resultado diferente de retirar as cartas viradas para cima. You can test this all out. It's completely open and free for you to test if it works well one way or another, and you can just change the system if it doesn't work well for you. Fica a critério de vocês, vocês podem testar o quanto quiserem, usar as cartas, tirar as cartas às cegas ou não, a critério de vocês. You're also free to cull the deck. You know what it means to cull the deck? It means to separate cards out that you don't want to use. Então vocês também podem, sintam-se à vontade, para tirar cartas dos decks que vocês acham que não são interessantes serem usadas. Or you can let your client or the person that visits you do the choosing. Which cards do you want to use and which cards not? Use them open, 99 cards, very quickly, check, put out what you don't want, keep what you want, and there you have a very personalized choice. Você pode também pedir para que a pessoa que você está atendendo retire as cartas que ela não se sinta confortável. Então, rapidamente, coloque ali as 99 cartas desse deck, por exemplo, peça para que essa pessoa retire as que ela não gosta muito, que ela não se sente confortável, e aí você vai ter uma escolha muito mais personalizada daquelas cartas. Now, just for the sake of the exercise, imagine you let somebody choose 99 cards. Which ones do you like and which one you don't? And it's exactly half and half. So you have 50 cards rejected and 49 cards you like. Então, vamos só imaginar um exercício aqui. Você pede para a pessoa tirar as cartas que ela não gosta, ela tira 59 cartas 50 cartas e fica com 49 dessas 99. Then do it again with the 49 cards that you're left. Okay, E aí say again. você faz isso de novo com as 49 que ela escolheu. And do it again until you have half of that.
E aí você faz de novo, e vai tirando metade e metade de cada uma daquelas que elas escolheram. So you have 24 cards left. Third E round, do it aí você again ficou com 24. Na terceira rodada você faz de novo, until you come down to two or three. até você chegar a duas ou três cartas. And then you can say, let's explore these cards. What's in them for you? What do they mean? E aí você pergunta para a pessoa, bom, essas duas ou três cartas, vamos explorar. O que que elas significam para você? So this is just another method of using it. Esse é só mais um método de usar essas cartas. Now, what we do when we play O or use O, work with O, we dig. We dig a little bit. Ah, We try essa to carta aqui find representa uma coisa we, que a gente faz quando a gente usa as cartas ó, que é a gente cava, a gente vai escavando what is under the surface. o que tem por baixo da superfície. Because what's under the surface, it influences us. What's under our personal skin and appearance influences us. As Eli Rahman, actually, the artist who painted O cards long before I met them, maybe 2 years. So he always said, he always asked, what informs me, which means what stands behind me as knowledge or information that makes me decide or do certain things. Porque o que tem por baixo da nossa pele, o que está por trás de nós, nos guia muito. E o Hélio Raman, que é o pintor das cartas ó, ele sempre dizia: eu quero saber o que tem de informação por trás de mim e que me faz ser quem eu sou e tomar as decisões que eu tomo. For me personally, self-knowledge and self-awareness is Camino Real, is the royal path. Então, para mim, ah, autoconhecimento é o que ele chama de o caminho real. And I'm also a master of self-deception. E eu queria dizer para vocês que eu sou um mestre da autodecepção. Anybody here who's also good in self-deception? Ele quer saber se vocês, alguém aqui é bom em se autodecepcionar. Yeah. Oh, I'm glad I'm not the only one. Thank you very much. Fica feliz que ele não é o único. I don't feel so lonely. Não me sinto tão sozinho. Okay. The self-deception has a reason, of course. It's not just a bad thing, it has its own reason to be. Se decepcionar, tem um motivo. Não é somente ruim. Tem um motivo para isso existir. When my daughter was 18, she had this famous saying that I never forget. I hate the truth. The truth Quando a, hurts. quando a minha filha tinha 18 anos, ela tinha essa frase que ela sempre dizia, eu nunca vou esquecer. Eu odeio a verdade, porque a verdade dói. Ah, it's true. The truth hurts, hey, Camilla, what do you think? Does the truth hurt? Yeah. But we can learn to be able to live with more hurt and also put something on the other side. If this is painful, put something here so we can carry it. And that is Então, self-knowledge. a verdade dói, sim, mas a gente tem que ser capaz de carregar. Então, se a verdade dói, se tem algo que é doloroso, coloca de um lado aqui, ó, e do outro lado você põe outra coisa, porque assim você vai ser capaz de carregar. So I have met these cards in 1982. I have met all. Eu, eu conheci as cartas Ó em 1982. I was a student of psychotherapy and of psychology. At the time, I lived in Canada. Eu era um aluno de psicologia e eu morava no Canadá. I wanted to become a therapist. Eu queria me tornar um terapeuta. When I found the O cards, I thought like, well, who needs me when you have the O cards? E quando eu conheci as cartas Ó, eu pensei, quem que precisa de mim quando as cartas Ó existem?
So after a few years, I moved back to Germany, where I live now, and I'm greeting you from summer in Germany, and it's quite warm, as you can see. I have my Brazilian scarf hanging here. It's much warmer than where you are. And A- hmm. Aqui na Alemanha está muito mais calor do que onde vocês estão aí no Brasil. Esse cachecol aqui que eu ganhei do Brasil está aqui pendurado, porque aqui está bem quente. But oh, I have seen so many people in my life, and I've taught in many countries, and I've seen so many people of so many different professions using the cards and finding benefit in the cards, maybe just for themselves, for their own discovery, but maybe for their partnership, for their partner in life, but also maybe for their companions in work or for their clients. So I have seen so many people benefit from Mongolia to Brazil, from Brazil to Alaska. People are using these cards. Eu já presenciei pessoas se beneficiarem das cartas O de várias maneiras em muitos diversas áreas da vida, com seus clientes, com seus pacientes, nas suas famílias, com os seus parceiros, da, da Mongólia até o Brasil, do Brasil até o Alasca, em todas as partes do mundo. I have three wishes. I have three wishes for you. Or Eu maybe tenho four. três ou quatro desejos para vocês. First of all, please write for yourself what would you like to, how would you like to benefit from these cards? Então, o And this, primeiro é: como você gostaria de se beneficiar com essas cartas e com esse método? how would they fit into your life? Como eles se encaixariam na sua vida? This is my first. My second is stay in touch with other people who are using the cards to share what you do or what you learned. One way to stay in touch is to stay in touch with Mariana, who is in your country. And Ah, Mariana and I, we converse a lot. Segundo desejo, pedido que eu tenho para vocês é: tenha sempre contato com pessoas que usem as cartas O. A Mariana é um exemplo de pessoa aqui no Brasil que tem muito conhecimento das cartas O, então mantenha o contato com ela. When I do a workshop, whether online or in presence, my first question is, what do you want to take away from here? What do you want to go home with? What benefit? Quando eu faço um workshop, seja presencial ou online, a minha primeira pergunta é: como você quer se beneficiar disso? O que você quer tirar daqui? When I do a workshop, I say to people, and I sometimes have 90 people or more in my workshop, I would say, use me, because when it's over, I'm gone. Use me. Ask me everything that you want to know. Quando eu faço workshop, às vezes para mais de 90 pessoas, eu falo: me usem, porque depois eu já não vou estar mais aqui. Então, So façam as if you perguntas have que vocês precisarem. if you have more questions coming to your mind after this hour and I'm gone, write them to Mariana, and Mariana can send them to me. I'm not out of the world. I'm just not on the screen. Se vocês tiverem alguma pergunta depois que essa a hora terminar aqui, escrevam as perguntas para Mariana, ela pode responder ou ela pode passar para mim e eu vou responder. Eu não vou ficar ausente, só não vou estar aqui na tela, mas escrevam suas perguntas, sim. We We have will. more questions, Moritz. Okay, one more, two more things. One Okay, one thing I want to say is, Mariana, you will say that we will have a workshop in a few weeks for a whole weekend, correct? right. Mari, você vai falar agora ou depois que a gente tem o workshop? Later, you say later, okay? Depois, tá? Ele pediu para ser depois. Sim. Ok. Okay. My last wish. Don't buy pirate copies from China. Meu último pedido: não comprem cópias piratas da China. Buy only real legal cards because only then do the artists get paid from me. Comprem somente as cartas licenciadas legalmente, porque só assim os artistas que fizeram as cartas vão ser remunerados
eu passo toda a remuneração para eles. The pirates don't pay anybody. As cópias piratas não pagam para ninguém. So please start your path with a legal copy. Okay, thank you. Okay, what Por are the favor, questions? então, comecem a sua caminhada com as cartas de uma maneira ah, dentro da legalidade. And what Questions. Well, let me go back to so I don't lose them. Okay. Um, Next question is, could you please? Oh, okay. So when a person has no imagination or intuition, how can we help, or shouldn't we? very good question. I Let me translate to them. Uma pergunta já veio em inglês, tá? Então vou traduzir para vocês. A pessoa perguntou, Jade, quando a pessoa não tem imaginação, intuição, como que a gente pode ajudar nesse processo, ou nós não devemos ajudar? Because the question is in English already, okay? First of all, I think my own attitude towards that question is there is no person without imagination. There may be a person with no access to imagination. It's about the access. It's not about the missing imagination, but it's about the avalanche in front of the door. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe uma pessoa sem imaginação. Tem pessoas sem acesso à imaginação. Então, quando a gente tira as cartas, existe uma avalanche que vem naquela porta. So I would say not everybody has a iguazu of imagination. Maybe somebody only has a little trickle of imagination. But yeah. Nem todo mundo tem, como ele disse aqui, as cataratas do Iguaçu de imaginação. Às vezes é só um fiozinho de água ali. But we can always very carefully, because it's a matter of trust and it's a matter of confidence, whether a person is willing to share or explore the little small imagination that is available or that is already hard to explain because she has been or he has been discouraged before. So I don't Então believe é there's uma no. questão de confiança. É uma questão de confiança se a pessoa quer ou não compartilhar ou acessar aquela imaginação, porque às vezes ela já foi podada antes nesse sentido. I think this would make a wonderful treatment for people who have no imagination. E as cartas ó podem ser um tratamento maravilhoso para a pessoa que diz não ter a imaginação. Let them choose a card that she or he likes, maybe just one card. Deixe que essa pessoa escolha um ou dois, uma ou duas cartas, ah, que ela goste. Maybe it's this one. Talvez ela escolha essa daqui. Could be a very fitting card. Pode ser uma carta que dá muito certo. I would like to say, okay, if I had a person saying, I have no imagination, and this is the card that I drew, this card, I would say, please stand up and hold your hands like this. Se a pessoa tira essa carta e ela fala que ela não tem muita imaginação, eu peço para que e ela tira essa carta, eu peço para que ela se levante e faça o mesmo. Coloque as mãos no rosto dessa maneira. And I would say, what does it feel like to have your face covered? Do you see me? Do you see anything out there? E eu pergunto, como você se sente colocando suas mãos e não me enxergando? Você vê alguma coisa? And I say, take your hands down and tell me what's different. Agora, tire as suas mãos da frente do seu rosto e me fala o que mudou. And so you can combine the card and the words with movement or a posture, and you can thereby do something like people do in psychodrama, and maybe the person will then see something. E aí você pode combinar as cartas, você pode com algo
muitas vezes os terapeutas fazem no psicodrama. E aí a pessoa pode se abrir um pouco e tirar outra carta, como essa aqui, e aí algo pode acontecer. Next question, please. Um, this one, all right. Could you please give us some examples of open questions that could be asked in session with all cards? Mariana, sua pergunta. Okay. I will use a card for an exercise. Então, a pergunta da Mari, para quem não está acompanhando o chat, poderia dar exemplos de perguntas abertas durante a sessão usando as cartas ó? I'll use a card from Tandu, the couples deck. Vai usar uma carta ali do Tandu, que é o deck de cartas dos And this casais. is the card. This is the card that I chose. Essa carta aqui. Escolhi essa carta. A closed question would be, an unopened question would be, why is the man on the right, on the left, frustrated? Uma pergunta inadequada, ele chama de fechada, seria: por que que o homem da esquerda está frustrado? I introduced the term frustrated before it had been used. If the person exploring the cards had said, oh, the person is frustrated, then I can use the word, yes. But if the word has not been used and it's only a description of two people in bed and one turned away and the other one reaching out, then the word frustration has not appeared. And if I use it, that is not an open question. An open question would be, sorry, Gabi, if I'm so long, but it's Yeah. easy. The open question would be, what does the man on the left feel? Então, se eu pergunto por que esse homem está frustrado, eu estou introduzindo uma palavra que não foi utilizada pelo meu paciente. Então, se o meu paciente falar sobre essa frustração, usar a palavra frustrado, eu posso sim usar essa palavra, mas eu não posso introduzir uma palavra que a pessoa não tenha utilizado, eu não posso colocar um sentimento que não foi dito pelo meu paciente. Então, isso seria uma pergunta inadequada. Uma pergunta aberta seria: como você vê esse rapaz da esquerda? O que ele está sentindo? Okay. Any other question? Yeah. So this question came in English already. Actually, there are two questions here. First one is: is there any combination of other card set to play along with all cards? Any recommendation? Well, you see, any of the cards that I showed you, whether it's Persona or Marina or Tandu, any of the cards that I have in my portfolio, they all combine with O. Um, a gente, a Jade fez uma pergunta já em inglês aqui. Então, se tem algum tipo de combinação de outros decks de carta que podem ser usados com as cartas O, e ele diz que sim, e qualquer um dos decks pode ser combinado com as cartas O. Here you have a card from O and a picture card from Habitat. A carta de palavra do deck das cartas O e a imagem do Habitat. All the cards in my portfolio, they all can be combined. Todas as cartas do meu portfólio podem ser combinadas. Even the very last deck that I published a few years ago, it's called Inuk, and it has a different format, but it still fits, and it looks like this. It's round. Mesmo as cartas do Inuk, que foi o último deck de cartas que eu publiquei poucos anos atrás, mesmo que elas sejam redondas, elas também se adequam às cartas O. Dessa maneira. Okay. So when you combine the cards, you have so many more possibilities to come up with different topics, and you're completely free to combine any deck and any card.
If you have the O word card, you can use any other as well. Se você tem as cartas O, você pode se sentir livre para fazer qualquer tipo de combinação que você queira. They are all usable by themselves and they're all usable in combination. Todos você pode utilizar sozinhos ou combinados. Okay. Any other question? Is there a quantity of cards to be taken during the game? Is there a limit? How do we know when to stop? I think that's a little bit up to your assessment. If you end up just superficially and you don't reach any depth, then maybe you have too many cards. Okay. Essa pergunta, gente, já foi feita em inglês. Se existe uma quantidade de cartas adequadas para ser tirado durante o jogo, se tem um limite ou quando que a gente deve parar. Moritz diz que você precisa sentir. Isso depende da proposta do seu jogo e também se você tirou muitas cartas e você não atingiu um nível de profundidade adequado, então acho que já está na hora de parar. Any other? Okay. Shall we focus on a question to be asked to take the cards? Oh, that's a good question, but everything works without question. But if you have a question, you can also use it. But there's one thing to remember. A pergunta foi feita em inglês também. Se a gente deve focar em uma pergunta para poder tirar as cartas. E tem uma coisa que o Moritz quer que vocês se lembrem. When you have a question, let's say you have the question of, shall I quit my relationship? Something serious like this, right? E se você tem uma pergunta, por exemplo, eu devo terminar o meu relacionamento? Uma pergunta séria. And don't expect the cards to give you an answer. Não espere que as cartas te deem uma resposta. The cards will trigger something in you. You will have some information or some association that comes up, that rises in you. And that may have something to do with your question. But the cards are not deciding your life. As cartas elas vão buscar um gatilho dentro de você. Então, vão criar um gatilho que vai te trazer uma resposta com sentimentos, coisas que já estão dentro de você. Mas não deixe que as cartas decidam a sua vida. Okay. Any other? Mhm. How to contact Mariana? Mariana, a pergunta é como que elas podem entrar em contato com você? Bom, através do nosso site www.familiasistemica.com, através do WhatsApp ou das redes sociais, eu deixei aqui também no nosso chat o nosso contato, o nosso e-mail. Eu estou à disposição também para esclarecer todas as dúvidas e podemos aí utilizar as cartas O com maior domínio. Okay. Next question. This is a good one. What can we expect for the next workshop? Oh, what can we expect? You can expect 2 long days of tiring work. Vocês podem esperar, então a pergunta foi, o que podemos esperar para o próximo workshop? Podem esperar 2 dias longos de muito trabalho. I will try to pack as much into these 2 days that basically looks like the development of an onion from inside to out. Vou trazer algo como uma cebola, sabe? O desenvolvimento de uma cebola de dentro para fora, não de So fora para dentro. from the inner child that I carry in me, or you in you, to the relationships that we form and have formed from the experience of being a child and growing up in a family or something similar. Desde a criança interior, que cada um tem dentro de si, até os relacionamentos
mais externos que a gente tem, que nós formamos na nossa vida, to my stepping out into the world and participating in the world in forms of careers and relationships. And this is a development that starts from small and inside, more steps to the outside and to the bigger world, just as we develop as persons. até todos os tipos de relacionamento, trabalho, como a gente lida com tudo no mundo externo. Então, desde de dentro para fora, tudo começa com a You criança will, interior. you will, you will get a lot of exercises for Vocês vão different. ter muitos exercícios. Okay. Right. Anything else, Gabi? Um, I think so. Okay. Sometimes, this is a question from Katarina, and she says, sometimes there are people that when we present them the cards, any of them, they say, oh, they don't mean anything to me. So what can we do? How can we motivate them or make them see something in the cards? Well, you can use the OPEX cards and say, why don't you go through them and tell me if there's any one that motivates you? Catarina, Open. para sua pergunta, você pode, caso a pessoa diga que as cartas não dizem nada para ela, você pode abrir as cartas de maneira que a pessoa veja as cartas e fala, bom, escolha uma carta, quantas cartas você quiser, e me diga o que essas cartas representam para você. Qualquer uma das cartas. So it can, of course, happen that all the cards are rejected. That's possible. And Pode then acontecer. I say, do something different. Don't use the cards. Maybe try the cards again next time. Pode acontecer que a pessoa rejeite todas as cartas, a pessoa rejeite o uso das cartas. Então você vai ter que tentar algo diferente com essa pessoa e tentar usar as cartas mais para frente em outro momento. Not everybody likes powder queijo every morning, so. Nem todo mundo gosta de pão de queijo de manhã. Tudo bem. Try something else. I mean, you know, ultimately you have to use all your skills, every skill you have, in all your experiences, your counseling experiences, therapeutic experiences, you have to bring them all together, make that your soup. Então você tem que usar todo o seu conhecimento, a sua experiência como terapeuta. Faça como se fosse a sua sopa. Use o que é necessário naquele momento. Okay, anything else? Questions keep Um, coming. Yeah, Mariana has a set of blank cards which can be printed or painted by yourself. And now with artificial intelligence, you can create your own set. Rogério said that. It's not a question, right? Go ahead. So maybe Mariana I já can respondeu. introduce, Okay. I can introduce somebody who I see on the screen here in a little tile. Do you see somebody called Olivia Wood there somewhere? Yeah. Do you know who it is? Mariana gave us a hint Secret about is her. out. Yeah, She's the one who hates the truth. ok. A Olivia tá ali, gente. Ela tá falando um oizinho pra vocês. Ela é filha do Moritz, como a Mariana disse no chat, pra quem não tá acompanhando. But that's Ela é a filha que odeia a verdade. but that's 30 years ago. Maybe she's not on the warpath with truth anymore. Dizia 30 anos atrás, talvez isso tenha mudado. So Olivia, who you see here are my favorite South American people. Hello there. Camila too. Yeah, Mariana too. Okay, is there anything else that I need to answer? Otherwise, I would welcome you in a few weeks. And if you can't make it in a few weeks, well, tough luck. I'm getting old and maybe I'll die, and that's your last chance. Oh, come on. Moritz está perguntando se vocês têm mais alguma pergunta. Se vocês não tiverem mais alguma pergunta, então ele se despede aqui.
e espera encontrar todos que estão aqui na próxima, em poucas semanas, quando vai ser o workshop, né, Mari? A Mari vai falar um pouco mais sobre o workshop, ah, já já, quando a gente terminar. Mas último momento para vocês fazerem as perguntas, aproveitem enquanto ele está aqui. E, e ele disse assim, olha, eu não estou assim, tão jovem, então aproveitem que esse pode ser o meu último workshop, a gente nunca sabe. Não, I'll promise to come back to Brazil in this life, but not in your winter. yeah, ok. Ele disse que promete voltar para o Brasil ainda nessa vida, mas não no inverno. Mm. Our Okay. winter is like your spring, right? I don't know. I always like to come in sort of March, April or so. I like that in your country. Yeah, that's good. March, April, the temperatures are really pleasant. Yeah, Okay. everybody's in school. Yeah. Silvio said we can say that cards are like um, sceneries or landscapes on Mm-hmm. our living or images of our lives. Mm-hmm. Can you say that? Yeah, and you have a Brazilian painter in the Morena cards as well. You know, I showed you a Morena card, and he's from your country, a very very wonderful man. He unfortunately doesn't live anymore. We Um, like. Mhm. esse deck de cards Morena, ele foi pintado por um artista brasileiro que infelizmente não está mais conosco, mas tem pinturas muito bonitas. Mhm. And they are definitely landscapes that he painted of the Xingu people, and he painted their view of the world. And so instead of us Europeans or white people telling them how to see the world, they tell us how we could also see the world. Um, esse pintor, ele pintou essas cartas baseadas em pessoas do Xingu e mais do que as pessoas brancas, os brancos dizerem para essa população como eles deveriam ver o mundo, nós temos aqui nas cartas retratos de como essas pessoas veem o mundo da sua maneira. Mhm. Okay, Mais alguma pergunta? last chance. Vamos lá, última chance. Ok. All right, well, Right. you go for coffee, I go for coffee. What time is it in Germany? It's 4 o'clock in the afternoon. All right. So thank you for joining, everybody. Thank you very much. Hope to see you again. I wish you good success in using the cards and in that they may give you good fruit in whatever you do with them. Muito obrigada, desejo boa sorte a todos. Não saiam ainda que a Mari vai falar um pouquinho sobre o workshop, mas desejo que as cartas tragam muitos frutos para vocês trabalharem na sua vida e nas suas profissões. Thank you, Mariana, for organizing this. Obrigada, Mari. Muito obrigada, Mari, por organizar isso aqui. And you should take an example because she's already been to my house twice. Usei a Mariana como um exemplo, ela já veio aqui na minha casa 2 vezes. Gabi and Camila have never been here. Ah, a Gabriela e a Camila nunca estiveram aqui. I am taking that very sadly. Oh, come on. We're going next year. Yeah, you promised. So Okay. thank you all. Thank you, Camila, for doing the Zoom. Thank you. Muito obrigada, gente. Mari, pode falar um pouco Bom, sobre o nosso workshop? sim. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes conosco nesta reunião. Dizer, né, um dos motivos que eu sou apaixonada pelas cartas Zoe, pela maneira que o Moritz conduz os ensinamentos, é que realmente nós temos aqui no Brasil inúmeras ferramentas que possam potencializar o nosso trabalho enquanto terapeutas, mas as cartas Zoe são totalmente diferentes e especiais no sentido da gente conseguir realmente acessar as informações do subconsciente dos nossos clientes, né? Então, como o Moritz sempre diz nos ensinamentos, os nossos clientes são os protagonistas da nossa sessão. Você quer traduzir para ele, Gabi?
Ou eu continuo falando? Não, pode continuar, pode continuar. Ah, tá, ok. Então, o workshop, né, nos dias 23 e 24 de agosto, será realmente uma oportunidade de vocês aprenderem um pouco mais com Moritz, daquilo que eu já vivenciei algumas vezes aqui no Brasil e na Alemanha. É enriquecedor a gente ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo sobre as cartas, o que elas trazem e a maneira como ele conduz os atendimentos. Então, não percam essa oportunidade. Espero sim que ele retorne ao Brasil. Se precisar, eu e a Polly vamos até a Alemanha trazê-lo com a Olivia, Frederico também. Mas a gente sempre tem que aproveitar o dia de hoje, né? Então, nos dias 23 e 24 de agosto, a gente reforça o convite para vocês participarem do workshop OCards intensivo, onde a gente vai aprender, né, com Moritz, os formatos de como utilizar as cartas O, a como combinar os decks de cards O, né, que são 22 decks que se complementam e também podemos utilizá-los de maneira individual. E o valor está muito acessível, lembrando que amanhã a gente vira o lote. Então, qualquer dúvida pode me chamar. Lembrando também que no site da Família Sistêmica a gente tem lá todas as informações de cada um dos decks, alguns vídeos meus explicando como utilizá-las, e eu me coloco também à disposição no WhatsApp para sanar todas as dúvidas de vocês. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês que estiveram presentes, o Moritz por essa aula maravilhosa, a Olivia por estar conosco. Gabi, Camila, Poli, todos vocês que fizeram parte deste encontro. E nos One vemos more, em breve. one more thing. Group photo. We're gonna take a group photo. So, Mods quer tirar uma foto aqui em grupo de todo mundo que está participando. Então, se vocês puderem ativar suas câmeras, quem puder se sentir confortável aqui em ativar para a gente sair na foto do grupo. Vamos tentar Mhm. colocar aqui todo mundo na mesma tela, Camila, para poder tirar um screen. Ok. Tem umas pessoas entrando. Vamos tirar essa foto agora. So we're gonna take a picture. Mhm. All You right. take. Eu vou te... Mari, tira uma também com seu celular. Então Uhum. tira um print da sua tela. Quando todo mundo estiver pronto, aí a gente tira. Vou tirar do celular também e da tela do computador. Deixa eu tirar esse chat daqui. Camila também tira. Ok. Todo mundo pronto? Sim. 3, 2, 1. Foi. Mhm. Muito bem. Okay, Okay. it's done. Bye Thank bye. you. Thank you all. Thank you very much. Have a Obrigado a nice weekend todos. and see Vocês Thank you também you. tenham um bom final de soon. semana. Thank you, Okay. Moritz. Obrigada, Thank Mari. you. Obrigada, Polly. Okay, Obrigada a Thank Polly. todos que you. estiveram Where's aqui. Polly? What did she do? Where's Polly? Down there is Polly. Bye, Okay. bye. Gabi, Camila, Mariana, Polly. Talk to you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you, pessoal. Bye Bye, bye. bye. See you all.